A paz do Senhor, a todos os queridos irmãos, todos que nos assistem. Eu tenho novamente a grata satisfação de poder comentar com vocês, conversar, na verdade, com todos, a respeito de mais uma das aulas da nossa lição, a lição desse trimestre, resgatando os valores cristãos, que é, mais uma vez falando, a lição inaugural do Departamento de Ensino Cristão aqui da Assembleia de Deus Missões, em Campo Grande. Uma lição comentada, produzida, toda elaborada pelo nosso Departamento de Ensino aqui, comentada inclusive pelo nosso pastor-presidente, o pastor Antônio Dionísio, e também pelo pastor José Roberto, e que juntamente com todo o Departamento de Ensino Cristão trabalharam aí arduamente para elaboração e finalização dessa revista, que ficou de fato uma bênção, né? Mais uma vez é importante parabenizá-los por isso também. E o tema de hoje é um tema assim particularmente maravilhoso e abençoador. É a lição 11 e o valor que nós vamos estudar, que pretendemos que seja resgatado nos nossos corações, na nossa vida, é o valor da alegria. O tema utilizado, o versículo utilizado como tema principal, o texto áureo da lição, está em Lucas, porque a gente continua usando o Evangelho de Lucas como pano de fundo principal para o estudo de toda essa lição. E diz assim, em Lucas 2, 10 e 11, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O fundamento bíblico, quero ler com vocês também, ele é curtinho, e para trazer à nossa memória essas informações, porque em cima delas também que a gente vai trabalhar nos demais pontos. Está lá em Lucas 8, 22 a 25 e Lucas 2, do versículo 8 ao versículo 12. Lucas 8 diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E o outro texto, Lucas 2, de 8 a 12, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. A verdade aplicada dessa nossa lição hoje, que trata sobre o valor da alegria, é que a alegria e sofrimento são inerentes à vida cristã. Embora o discípulo fiel passe por tempestades, não pode perder sua alegria, pois é fruto do Espírito Santo. Eu acredito que, como para mim, essa lição possa ser para você, e a nossa expectativa também como professores é que em todas as salas onde se estude essa lição hoje, ela seja um oásis para nós, para o nosso coração, ela traga alento e bênção e consolo para as nossas vidas. E sobre ela que nós vamos estudar. A introdução da nossa lição fala um pouco sobre como esse tema tem sido um pouco
conturbado às vezes, ensinado de maneira equivocada, mesmo no meio da comunidade da fé. E especialmente em que sentido? Muitas vezes o entendimento a respeito da alegria, a alegria que procede de Deus, vem misturado com uma falsa expectativa de que o cristão que vive em obediência, que é fiel ao Senhor, não vai passar por sofrimento nenhum. E isso acaba gerando muita frustração, muita tristeza nos corações das pessoas, especialmente dos cristãos, porque não conseguem ou ainda não fizeram as escolhas corretas a respeito daquilo que precisam entender sobre a vida cristã, sobre o verdadeiro chamado e proposta do Evangelho. Nós estamos falando sobre o resgate de valores cristãos, e resgate traz para nós a ideia de nós rememorarmos, de nós pensarmos a respeito destes valores que entendemos que precisam de fato ser resgatados no meio, dos cristãos, no meio da comunidade de fé, e para que o entendimento deles seja renovado nos nossos corações. E aí então, com o entendimento renovado, com um conceito ajustado, segundo aquilo que a palavra de Deus fala e ensina, a gente vai ter condições de experimentar e de desfrutar plenamente desses valores, e em especial, como é o nosso tema hoje, da alegria, que é um valor precioso, que é uma dádiva de Deus para nós. Muito além de uma simples emoção passageira, é uma dádiva para nós. Mas o que tem muitas vezes acontecido? Que por não compreendermos ou por não entendermos que faz parte da vida cristã, e a Bíblia é muito clara em ensinar isso, que o sofrimento vai vir também sobre os justos, que não apenas os rebeldes, mas também os obedientes vão experimentar as tempestades da vida que vem sobre justos e injustos, como diz Provérbios, ou como diz, como Jesus mesmo explicou quando falou sobre a parábola dos 2 fundamentos, dizendo que tanto aquele que construiu a sua casa sobre a areia, como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, experimentou a tempestade. E a compreensão a respeito disso é que muitas vezes não tem sido bem colocada, não tem acontecido no nosso meio. E muitas pessoas vivem, dentro às vezes de 2 aspectos, de 2 lutas. Então, ou elas não ficam bem quando enfrentam sofrimentos, se sentem frustradas, desanimadas, acham que Deus as abandonou, ou então, por não admitir que o sofrimento possa vir sobre a vida de um cristão e entender que ele sempre vai experimentar vitória porque está em obediência a Cristo, acaba sofrendo debaixo daquilo que a gente chama de tirania, como se fosse uma tirania da alegria, não é? Então, não aceita que pode passar por tribulação e em ela vindo, não é? Ou vendo outras pessoas que atravessam por períodos difíceis, não conseguem tratar com misericórdia, não conseguem acolher de maneira correta, porque entendem que o cristão tem que viver sempre em vitória se ele é um cristão em obediência a Cristo. Mas não é isso que a palavra diz. E se nós sairmos um pouco dentro desse nosso contexto cristão e pararmos para pensar a respeito da nossa própria sociedade, nós vamos constatar que esse mundo capitalista em que a gente vive, ele incentiva a busca da felicidade de uma maneira obsessiva, e a ideia que se passa é que só o vencedor é feliz, é que se alguém fracassar não vai poder ser feliz, ou seja, ele está fadado à infelicidade se fracassar, só é feliz quem é próspero. Ou também de uma outra maneira, no que diz respeito à supervalorização do vencedor, então a ideia que se tem é que tem que ser mais forte, é que você tem que ser o mais rápido, é que o privilegiado só vai ser aquele que vence.
e também não é isso o que a Bíblia nos propõe. Então, um contraponto bastante importante e poderoso que a cultura do reino faz em relação a tudo isso é que a alegria do cristão não depende dessas circunstâncias, ela não é circunstancial, ela não depende do dinheiro, das riquezas, do sucesso, ela não depende de você ser o vencedor o tempo inteiro, ao contrário, ela depende apenas da entrega total e da confiança no Senhor, da entrega e da confiança de cada um de nós em Deus. Bem, o primeiro ponto, então, para que a gente tenha um estudo completo sobre esse valor que é a alegria, é necessário que a gente trate, então, sobre o lugar do sofrimento na vida cristã. E é isso que a lição faz, nesse primeiro ponto. Fala sobre o lugar das provações na vida cristã, fala que nós fomos chamados à alegria, mas ao sofrimento também, e que, diferentemente do que muitos têm ensinado, às vezes até com boas intenções, os justos vão passar por sofrimentos. O judeu, ele acreditava na teologia da retribuição, ou seja, se a pessoa é fiel a Deus, ela vai receber bênção, e se for infiel a Deus, vai receber maldição. Mas o problema nessa teologia é que o justo sofre. Inclusive, no próprio Velho Testamento, a gente vê Salomão dizer em Eclesiastes que há tempo de chorar, embora haja o tempo de rir. E a fidelidade de Deus, e é o que nós vemos como exemplo na vida de vários dos grandes homens de Deus, é que nem sempre vai trazer uma resposta positiva imediata àquele que espera em Deus e que está sendo fiel a Ele. A exemplo disso nós temos Abel, José, Daniel, João Batista e o próprio Jesus. E com isso nós vemos, entre tantos outros exemplos, que a Bíblia é clara, é transparente em não ocultar que o fiel passa sim por sofrimentos. E muitas pessoas acabam ficando, como eu disse no início, tristes e frustradas. Por quê? Porque não se entenderam chamadas também ao sofrimento, além de terem sido chamadas à alegria. Há um chamado sim para a glória, mas também há um chamado para a cruz. Então, não é possível se viver de maneira amadurecida, só escolhendo a leveza proposta por Cristo e não o preço que o discipulado implica, ou mesmo o preço de viver e estar debaixo do senhorio de Jesus. Então não se trata de buscar no Evangelho uma apólice de seguro contra aflições. Achei bem interessante essa colocação da revista. Mas de aceitar que a proposta do Evangelho é sim para a dor, assim como é para a alegria. E Lucas, nesse texto que nós lemos, que é o texto do fundamento bíblico, ele não deixa de retratar que, embora Jesus estivesse no barco, a tempestade veio sobre os discípulos, veio sobre todos eles. Eles entraram no barco e saíram, partiram em direção à outra margem, inclusive debaixo de uma direção de Jesus. E isso nos leva ao entendimento também de que, por vezes, Deus não vai nos livrar da tribulação, mas vai nos livrar na tribulação. Outras pessoas, como eu disse também, ainda que com boas intenções, têm entendido que a obediência a Deus vai fazer com que o cristão nunca passe por dificuldade, como se a obediência fosse o próprio selo dessa apólice de seguro contra as aflições. A Bíblia, de fato, nos ensina, nos admoesta a respeito da obediência. Fala, sim, que a obediência vai trazer uma série de bênçãos para aqueles que a praticam de coração, em espírito, em verdade. A obediência traz vida, ela traz prosperidade, ela traz prazer. Mas a Bíblia também é clara em dizer que nessa nossa vida, nesse plano que nós vivemos aqui, há tanto alegria quanto pranto. E que os vendavais vão atingir não só os que obedecem,
Aliás, não só os que se rebelam, mas também os que obedecem. O pecado traz sim aflições e tristezas, mas mesmo a obediência também pode nos levar a alguns vendavais, como Lucas explicou. E como nós vamos então nos comportar diante disso? Qual a melhor maneira de nós nos colocarmos diante das situações que a vida inevitavelmente vão apresentar para nós e as verdades, aquilo que a Bíblia traz a respeito do que Deus tem para nós em alegria, mesmo em meio a essas dificuldades? É o que a gente vai ver no próximo ponto. No tópico 2, a gente tem como tema exatamente o equilíbrio da vida cristã. E o primeiro item já começa dizendo: enfrentando as tempestades com alegria. Bom, nós já falamos que o sofrimento é um aspecto básico da vida cristã, que o justo vai sim passar por tempestades, as mais devastadoras. Por vezes também, além disso, vai ter que lidar com o silêncio de Deus e com uma aparente demora, não é? Divina, demora de intervenção divina em meio a situações. Mas Lucas nos ensina, mesmo nesse texto, que a intervenção de Deus acontece e acontece para converter a tristeza e o desespero em alegria. E especialmente que o vendaval não destruiu a vida dos discípulos. Ao contrário, porque Jesus estava presente, ele repreendeu a força do vento, a fúria das águas. Ele deu propósito àquela tempestade porque ele ensinou aos discípulos em meio a ela. E ele fez e cumpriu a promessa de que os levaria a outra margem. E aí nós começamos a entender melhor a ideia de que, mesmo em meio às tempestades, nós podemos sim ser felizes. Nós podemos ainda permanecer alegres. Não de maneira tirânica, não que a gente não possa se entristecer, não que de fato, como eu já falei, que os sofrimentos não venham fazer parte da vida, mas que mesmo em meio a esses sofrimentos e dificuldades, a gente possa experimentar um gozo que está acima, além, que independe das circunstâncias que nós estivermos vivendo. E um gozo que vai nos manter tranquilos, em paz. E essa é a maneira correta e equilibrada de nós entendermos e trazermos para o nosso coração a verdade da palavra de Deus. Pregar só sobre sofrimento seria incorreto e passaria uma ideia equivocada mesmo da vida cristã. E não é isso de fato que Lucas pretende, muito embora ele tenha sim retratado bem diversas situações, tanto as razões pelas quais as pessoas da sua época enfrentavam os mais diversos sofrimentos, não é? E todas as coisas que resistiam a essa plenitude, a experiência da plenitude de alegria. Mas nós vamos ver tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento a maneira como a Bíblia retrata a alegria, traz para nós a ideia da alegria que procede de Deus, que vem de Deus para o seu povo e que vai fazer com que a gente alcance um equilíbrio entre as tribulações e as provações que passamos e a experiência em sermos consolados com essa alegria que vem de Deus. O Antigo Testamento, por exemplo, não é um compêndio de lamentações, né, como a nossa revista diz. O verbo hebraico, inclusive, para alegrar-se e regozijar-se, ele se refere à emoção espontânea, felicidade extrema, visível, né, e externa, inclusive, e é citado em diversas situações. Banquetes, casamentos, as colheitas, as festas da circuncisão, da mesma maneira como isso acontece no Novo Testamento. E eu volto a dizer que Lucas, embora tenha retratado bastante do sofrimento e ele não tenha escondido que os discípulos atravessaram diversas situações difíceis e devastadoras, mas ele também faz questão de retratar a alegria. É um dos evangelhos em que especialmente a alegria é retratada desde o seu início.
E junto com ele, um comentário bastante importante que a lição faz aqui nesse último item do nosso ponto 2 é sobre a experiência de Paulo e a visão dele a respeito da alegria. Paulo, inclusive, que era amigo de Lucas, ensinou bastante sobre a alegria em Cristo, sobre a alegria como fruto do Espírito Santo. E ele que, mesmo em prisão, por exemplo, ao escrever aos Filipenses, fala inúmeras vezes nessa carta, admoestando aos irmãos que eles se alegrem, que eles se regozijem, testemunhando da sua própria alegria, do seu próprio estado de espírito, em paz e alegre, mesmo em meio à tribulação e às prisões, a prisão que ele vivia naquele momento. E dessa experiência de Paulo, entre os muitos ensinamentos que ele deixou e de que nós podemos extrair, né, de toda a doutrina dele, tem 3 pontos que a revista destaca, que eu acho bastante importante nós falarmos. É que Paulo, ele era alegre, primeiramente, porque ele colocava a vida espiritual acima da material. Porque ele valorizava mais o futuro do que o presente. Porque ele valorizava mais o eterno do que o temporário. Então, isso fazia com que ele pudesse, mesmo em meio a uma prisão, falar sobre alegria, viver em alegria e ainda admoestar os irmãos a fazerem o mesmo. E nós? O que Deus, então, espera de nós? O que nós podemos aprender e extrair, tirar como lições práticas, então, de todo esse estudo que nós fizemos até aqui? É o que nós vamos falar agora nesse último ponto. Do nosso terceiro e último tópico, então, não poderia ser diferente a conclusão a que os nossos comentaristas chegaram, e ele tem como tema: sirva ao Senhor com alegria. Isso por quê? Porque a doutrina do sofrimento, assim como da alegria que Lucas retrata, traz muito vívido para nós o entendimento de que, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, que nós não podemos negar que acontecerão, em meio às tribulações que vão acontecer mesmo quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, sendo fiéis àquilo que Deus nos diz. Então, é a alegria que virá do Senhor e a maneira como Ele vai poder usar cada uma dessas situações de dificuldade, de tribulação, para nos ensinar, a maneira como a intervenção dEle vai vir para transformar tristeza em alegria, desespero em ânimo, não é? A maneira como o próprio Lucas relata sobre que, em meio a tantas circunstâncias, até depois a circunstância talvez mais difícil pela qual os discípulos passaram, que foi a morte de Jesus, ele veio, né, no fim, tratando sobre como a ressurreição de Cristo renovou a fé, o ânimo e especialmente a alegria dos discípulos em servi-lo. Então a doutrina de Lucas nos ensina que nós podemos servir, devemos servir a Deus com alegria, inclusive porque nós temos inúmeras razões para isso. A primeira delas é o próprio Deus. Ele é a fonte principal de alegria dos seus filhos. Nós temos em Deus, sim, a principal razão para estarmos alegres, independente das circunstâncias que passemos. Mas a lição traz algumas dessas razões que a Bíblia nos dá para nos alegrarmos, mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis, mesmo quando as tempestades parecerem devastadoras. E eu gostaria de ressaltar esses pontos com vocês. O primeiro deles é a própria salvação. A salvação, sem dúvida nenhuma, é um dos principais presentes, é o principal presente de Deus para nós. E, sem dúvida nenhuma, é um dos principais motivos da nossa alegria. O deleite na palavra,
as horas de refrigério que nós temos, seja na palavra, seja aquelas que Deus nos dá, os tempos de refrigério que nós vamos ter em meio aos tempos de dificuldade. A alegria que existe mesmo quando Deus nos pede algo, porque quando Ele nos pede algo, Ele vai fazer isso com propósito. A alegria que nós podemos ter em meio à escassez, sim, mesmo em meio à escassez. Lembram de Paulo lá em Filipenses dizendo: eu aprendi em tudo e posso todas as coisas. Bem, esse todas as coisas se refere inclusive à escassez que ele diz que ele aprendeu a passar. Também na perseguição, também na perda dos bens, ainda que nas severas provas e inclusive ao contribuir. Em todas essas coisas, a Bíblia nos diz que nós temos razão para nos alegrarmos. E o dicionário Wycliffe, quando ele trata sobre alegria, em especial, ele faz também um comentário bastante interessante. Ele diz que o Novo Testamento é iniciado com os coros angelicais cantando alegremente sobre o nascimento de Cristo e termina com uma alegre exclamação de exaltação ao seu próprio reino. E essa é a ideia de Deus a respeito da alegria. John Stott diz que o sofrimento é um intruso na nossa era, e de fato é. Mas a ideia de Deus, aquilo que Deus tem para nós, para os seus filhos, é que mesmo em meio a tribulações ou a dificuldades, a morte, a tantas ações do inimigo contra nós, nós vamos poder experimentar por todas essas razões que eu citei e mais outras que a Bíblia traz, assim como vários desses homens de Deus experimentaram, que ainda que num primeiro momento a obediência ou a fidelidade não pareça trazer um resultado positivo imediatamente, Deus vai vir ao final com a sua bênção, com a sua graça. Ele vai fazer com que aquilo que nós enfrentamos sirva para o nosso bem, para o nosso crescimento e para o nosso ensino. E essa de fato é a principal razão pela qual nós podemos andar nessa terra. E como inclusive esse terceiro ponto propõe, nós sirvamos a Deus com o espírito de alegria, pronto, com ânimo, com um bom ânimo, como Paulo diz mesmo a Timóteo, com esperança diante da vida. Amém? Para concluirmos, a alegria de fato é uma dádiva de Deus para nós, não é? E a compreensão amadurecida sobre a inerência do sofrimento a essa nossa vida, a esse plano em que nós estamos, em conjunto com esse conceito que a gente extrai da Escritura, das Escrituras a respeito da alegria, pode e deve nos fazer desfrutar dessa preciosa dádiva que Deus tem para nós, mesmo nesses tempos de adversidade. No final, inclusive, a lição nos exorta a confiarmos em Deus, porque Ele estará conosco mesmo em meio às tribulações. É o que Lucas disse, Jesus estava no barco lá no meio da tempestade. É o que nós ouvimos o próprio Jesus dizer lá no final do Evangelho de Mateus, que Ele estaria conosco todos os dias, todos os dias. Como é preciosa essa promessa de ter a companhia de Jesus todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente pode confiar em Deus. Outra coisa que às vezes diante de uma situação difícil é importante que a gente dê um passo para trás e avalie a situação, porque a tragédia muitas vezes vai poder se transformar numa oportunidade. E com uma ideia amadurecida a respeito de que Deus pode nos manter em paz e mesmo alegres, mesmo em meio às tribulações, vai fazer com que a gente tenha condições de fazer isso, de dar espaço para trás e de avaliarmos a situação. E também de que nós sempre vamos encontrar em Jesus Cristo motivos para vivermos alegres. Não que a alegria seja uma tirania sobre nós, né? Mas que
mesmo em meio às tribulações. Ele vai nos garantir alegria, porque essa alegria que procede de Deus, essa alegria que é fruto do Espírito em nós, como eu disse, ela independe das circunstâncias, ela independe das nossas próprias condições, ela só depende da nossa entrega a Deus, ela só depende da nossa confiança nele. E bastante interessante que quando eu comecei os estudos sobre essa lição, e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, é que quase que automaticamente eu me lembrei de um dos hinos mais lindos da nossa história. Inclusive, é um dos hinos preferidos do meu pai. Eu nem me lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi esse hino, mas eu sei que desde a minha adolescência eu o conheço, já ouvi ele ser cantado, inclusive pelo meu pai, com lágrimas nos olhos, por muitas vezes. E esse hino é, no original, It is well with my soul, traduzido na versão mais conhecida do português, é o Sou Feliz, que, embora ele traga no seu título, né, se a gente tivesse que fazer uma tradução literal do nome dele em inglês, que é Está Tudo Bem com a Minha Alma, ele traga para a gente uma noção, né, uma ideia de que alguém para escrever um hino que tem um título desse, Está Tudo Bem com a Minha Alma, provavelmente estava passando por alegria, não é? Por conforto, estava passando por um bom momento financeiro, por uma boa situação de vida, familiar, espiritual, enfim. Mas não foi exatamente isso que aconteceu com o nosso irmão Horatio Gates Spafford, que foi o autor desse hino. Ele, um presbiteriano convertido a Cristo, por meio do trabalho de evangelização de Moody, que foi um grande evangelista e avivalista do século XIX, se tornou, né, nos idos de 1850, um grande advogado e que com posses também, já mantendo uma vida de sucesso, ainda assim se mantinha fiel a Deus, com um coração muito voltado, inclusive, para o evangelismo, e por conta disso andava muito na companhia de Moody. E nos idos de 1871, a história diz ali, especialmente em outubro de 1871, ele que tinha feito uma série de investimentos em casas para alugar numa área grande de Chicago, perdeu tudo num grande incêndio que aconteceu nesse mês de outubro do ano de 1871. Depois de ter feito esse alto investimento, o incêndio varreu uma grande região e todas as casas que ele tinha comprado e nas quais ele tinha investido algum dinheiro para alocação, ele tinha perdido. E em meio a todo esse problema financeiro gerado pela perda dos seus bens, ele também perdeu um filhinho de 2 anos, numa enfermidade. E ele e a esposa, ainda assim, ajudaram as famílias, várias desabrigadas, depois da ocorrência desse incêndio, e se mantiveram fiéis ao Senhor, buscando nele consolo, tanto acerca daquilo que tinham, da perda financeira que tinham experimentado, quanto, especialmente, a respeito da perda do seu filhinho. E em 1873, ele é convidado por Moody para participar de uma cruzada evangelística na Inglaterra, aceita, combina com toda a sua família de irem juntos para lá, para participarem dessa cruzada evangelística, e por conta de alguns compromissos, ele não consegue ir na data que eles tinham marcado, então ele envia a esposa e as outras 4 filhas que eles tinham na frente para logo, né, algum tempo depois também encontrar-se com eles nessa cruzada. E acontece que no meio do caminho esse navio passa por um naufrágio
e a esposa dele, ao conseguir chegar no país de Gales, manda para ele um aviso dizendo que ela estava salva, porém sozinha. E foi em meio a essa experiência que o irmão Spafford escreveu o livro, o hino Está Tudo Bem com a Minha Alma. Não foi como a gente imagina num momento de grande alegria, de conforto, de satisfação. Ao contrário disso, foi experimentando uma profunda dor, a dor de uma tragédia devastadora que foi perder num só acidente as suas 4 filhas, depois de já ter experimentado a perda do seu filhinho numa enfermidade e inclusive de boa parte dos seus bens devido ao incêndio que aconteceu em Chicago. Então, esse irmão nos diz, com a sua própria experiência e na letra desse hino, que seguramente é um dos hinos mais lindos que nós já ouvimos. Para usar a versão mais conhecida que foi feita em português, ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Essa é a mensagem dessa lição. Essa é a grande advertência dessa lição para nós, advertência somada com acolhimento. Essa é a ideia daquilo que Deus espera para o seu povo, que embora não seja o sofrimento, mas o consolo que Ele virá e trará para cada um de nós, o alento que Ele trará para cada um de nós, mesmo em meio às situações mais difíceis. Que nós possamos extrair desse estudo um consolo, um alento a mais para o nosso coração e também através do testemunho da letra desse hino e desse hino maravilhoso que eu quero deixar para vocês também, de maneira bem especial. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Deus abençoe e até uma próxima.